Olá, sou Robson Marins e sou escritor, sou pensador e bem-vindo ao podcast Psicomarins. E antes de tudo, eu gostaria de te convidar a dar aqui ao seguir em Spotify, que me ajudaria muito. Eu gostaria que vocês dessem seguir. Gente, hoje aqui no nosso programa, eu gostaria de falar sobre o impacto que há sobre a mentira. A gente sabe que a mentira, ela tem um impacto muito grande. E eu queria que falar sobre isso, histórias reais de mentiras que tiveram impactos muito grandes. E antes de tudo, eu queria te convidar para me seguir nas minhas redes sociais, também na minha página marisbreu.com, também em Facebook, Instagram, TikTok. Também você pode ver os meus livros em Amazon. Gente, a mentira era algo que a gente vê no cotidiano, né? Até as crianças utilizam a mentira. Quem nunca utilizou a mentira para tentar se livrar de alguma coisa? E também existe aquele maníaco mentiroso, aquela pessoa que constantemente tem a mentira na sua vida cotidiana. Existem meias verdades e eu sempre digo que não existe verdade ou meia verdade. Ou é verdade ou não é. Mas a mentira ela tem uma consequência que ela pode destruir a vida das pessoas. Eu creio que aquilo de dizer que a gente tem que ir sempre com a verdade, às vezes é prejudicial. Às vezes a mentira pode destruir a vida de pessoas inocentes. Quantas vezes a gente viu em notícias pessoas em Estados Unidos que foram para cadeias perpétuas, até mesmo em Brasil, pessoas que foram condenadas, que foram apedrejadas, que foram mortas porque foram acusadas de coisas que não fizeram. A mentira ela tem uma consequência que é muito prejudicial. Às vezes a mentira ela é usada por pessoas malignas, maliciosas, para simplesmente prejudicar aquelas pessoas que elas não gostam. A mentira é uma arma tão poderosa e maligna, prejudicial e poderosa. A mentira é algo tão prejudicial, eu creio que é pior do que a fofoca, que seria unido com uma fofoca, né, gente? Eu creio que a mentira vem unido com uma fofoca, porque ela se une à fofoca. E eu queria hoje contar uma história que eu creio que eu já falei antes, de uma brasileira que ela constantemente estava falando mal do próprio cunhado, e ela se alegrava quando falava mal do seu próprio cunhado, e depois que ela passou por uma circunstância de seu próprio marido, que ela mesmo estava falando do seu próprio marido. E eu estava em Brasil, enquanto eu estava no Brasil, ela estava falando depois, ela quis reverter a história, falando que era eu que estava falando mal do próprio marido dela, que era ela que estava falando, e que eu tinha subido ali no apartamento e fui perto da vizinha dela falar mal do marido dela, falar com a vizinha mal do marido dela, e que eu estava num certo grupo de amigos dela falando do marido dela. Para você ver o nível de maldade. E o engraçado é que essa mulher, para ver o nível de maldade, é uma mulher que utiliza o próprio nome de Deus, o nome de Jesus. Essa mulher, ao mesmo ponto de maldade e de mentira, ela tem um tipo de amizade com um certo tipo de pessoa que quando eu conheci ela falava muito mal desse homem, que hoje tem uma amizade com essa mulher. E eu fui tentar alertar, a pessoa não acreditou em mim, ela ainda mandou uma carinha de rindo da minha cara em TikTok, dizendo assim, essa pessoa não acreditou em você, eu consegui.
Então a mentira ela tem um poder tão sobrenatural porque esses tipos de pessoas manipuladoras vão pela vida enganando, manipulando, e a gente tem que deixar que o manipulador, o mentiroso, cria que ele vai conseguindo manipular as outras pessoas. Eu creio que a gente tem que ter muito cuidado com esses tipos de pessoas que vão pela vida com várias máscaras. E por outro lado, eu vejo assim, é uma besteira. Eu até visitei uma advogada, ela falou assim, a única coisa que você pode fazer é ir mentindo que não foi você. Claro que não foi você, realmente não foi você que falou. Claro, ela teve e foi engraçado que o próprio marido, que sabe que não foi eu, ele ficou defendendo a mentira da mulher e depois ele me ameaçando, dizendo que se eu continuasse tentando me defender contra a mulher dele, ele ia vir contra mim. Para você ver o nível que é as coisas nessa vida. É como que eu não posso me defender da mentira da outra mulher essa. Então, falar da mentira de pessoas manipuladoras hoje em dia é incrível. E hoje eu queria convidar você para pensar e reflexionar e ter muito cuidado com esses tipos de pessoas. Ter muito cuidado com quem você se relaciona, porque quantas vezes você foi pego de surpresa em que você descobriu que pessoas estavam falando mal de você e simplesmente você deixou passar, você se afastou, e você ficou doído, quieto e simplesmente se afastou. E com o tempo a única coisa que você viu é que seu nome ficou na boca de um, na boca de outro e já está. Porque a única coisa que você quis fazer é que o tempo deixasse apagar todo esse fogo, que como que essa lareira, né? E é muito triste. Então as consequências que levam à mentira são a isso, são desastrosas. E essas pessoas que fazem isso não têm essa não veem esse prejuízo porque esses tipos de pessoas estão acostumadas a crerem que elas são o centro da atenção, elas creem que são o centro, que elas se sentem poderosas, elas creem que através de difamarem, injuriarem o nome dos outros, elas creem que são o centro da atenção. Mas elas não sabem que cada vez que elas fazem isso com outro, elas estão criando um tipo de arquivo difamatório constantemente. E esse tipo de coisa me fez reflexionar na vida que há que ter muito cuidado. E hoje eu queria que você reflexionasse e que você pensasse, que você tivesse muito cuidado sobre o impacto da mentira. Tem muita gente se disfarçando de bom e por detrás está constantemente difamando, enganando e tentando convencer aos outros que você realmente é uma pessoa ruim. Quantas pessoas te olham com cara feia e sem você entender o porquê, na verdade, é porque alguém tentou convencer que você fez algo quando na verdade você não fez nada. O impacto da mentira leva a isso. Leva a pessoas te odiarem sem você ter feito nada. Simplesmente por inveja, simplesmente porque elas não gostam do seu brilho, não gostam por você realmente ser autêntica. E eu achei tão engraçado porque quando eu fui no Facebook dessa mulher mentirosa, a outra menina, coitada, que é uma menina inocente, colocou assim, ai amiga, eu gosto tanto da sua autenticidade porque você é única. Eu senti pena da garota porque a garota não conhece, porque essa mulher estava falando mal do marido dela, estava falando mal do marido dela faz 3 anos, chamando o próprio marido de enganador, estafador. E eu falei, gente do céu, se hoje
ela tá com um tipo de relacionamento com essa menina por interesse. Se faz alguns anos estava chamando o marido, rindo e falando mal do marido, e agora tá com um tipo de amizade, mas por interesse. E claro, a gente não pode falar nada porque se você falar algo, vai achar que você está com inveja, né? E a gente não pode alertar. A única coisa que quem tem que alertar é o tempo. E assim é a vida. E hoje em dia a gente tem que esperar que o tempo determine tudo. Assim, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque constantemente esses tipos de pessoas que têm esses tipos de problema, eu não sei se é psicológico, mental, porque é muito perigoso. Essa mulher que a princípio mostrava um tipo de personalidade simpática, amável, muito loucona, afinal ela teve que se separar de um monte de amigas e ela, quando tem problema, ela tem que se separar de todos os amigos e indo buscando novas amizades, porque ela não sabe ajeitar as coisas com os amigos, porque quando as coisas vão saindo mal, ela tem que ir buscando amizades novas. É assim que tem que acontecer. E o mais engraçado é que, quando ela viu que a coisa ficou feia com o cunhado dela, que ela falava mal do cunhado, queria me responsabilizar por algo que ela mesma criou, aí ela não fala com o cunhado por algo que ela fez, e é algo tão sinistro que hoje eu penso assim, meu Deus do céu, uma mentira que ela criou, me responsabilizando, e é algo muito estranho. E hoje em dia eu queria te convidar a você não assumir responsabilidade que não são suas e ter muito cuidado com esses tipos de pessoas e não tenha medo de se defender, não deixa que ninguém te oprima, não deixa que ninguém oprima você. Eu vejo que quando eu fui tentar me defender, ela tentou me oprimir, independente do que ela falou, deixou de falar, eu seguirei sempre com a minha verdade e a gente tem que seguir com a verdade. Porque por mais que mintam, deixem de mentir. A mentira nunca vai vencer. Essa é a minha palavra de hoje. Um abraço de Robson Marinho.